Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Ranger, um excelente gerenciador de arquivos que é utilizado via terminal. As teclas de atalho dele são basicamente as mesmas teclas de atalho do Vim, então acaba que se você utiliza o Vim, o Ranger acaba sendo uma mão na roda. Eu já estou aqui com o GitHub deles aberto para mostrar para vocês aqui. E você pode ver que ele tem aqui toda a instalação e ele basicamente está em todos os repositórios, então isso vai ser o menor dos problemas. Mas para fazer a instalação, claro, a gente abre aqui o nosso terminal e no caso do Void Linux, a gente bota sudo xpps install, no caso eu vou botar só xi, né, que é o que eu utilizo, e eu vou botar Ranger. Ele vai pedir a minha senha e vai dizer que já está instalado, porque, como eu disse, está em todos os repositórios e eu utilizo há muito tempo. Além disso, eu utilizo o Ranger através de uma tecla de atalho, que seria basicamente o Super F. Você pode ver que ele já abriu aqui para mim o Ranger. Para fazer isso, aqui, especificamente falando no AwesomeWM, eu vou abrir aqui o meu arquivo de configuração e vamos procurar aqui para o Ranger para mostrar para vocês. Eu botei aqui minha alpha key, mod key, F, né? E para abrir aqui o Ranger, eu tenho que botar a Alacrity, o parâmetro de execução e o Ranger, e aí eu boto Open Ranger e Personal Launchers, que seria basicamente lançadores pessoais, seria menus pessoais, vamos dizer assim. Tá? A utilização dele é muito simples e eu vou ensinar aqui alguns comandinhos, porque, claro, não dá para ensinar todos, então a gente acaba ensinando somente alguns aqui para facilitar a sua utilização. O Ranger basicamente funciona da seguinte forma, tanto que se, estou dando zoom nele aqui para ficar até mais fácil para todo mundo ver. Tá? E para dar o zoom nele, seria basicamente da mesma forma que você dá zoom no seu terminal. Então, nesse ponto não faz diferença. Para sair dele, claro, a gente utiliza o quê? Né? Pronto, fechou. E para abrir de novo, mesma coisa, né? Utilizo aqui a minha tecla de atalho. Além disso, eu tenho as mesmas teclas de atalho que eu tenho no Vim, como eu falei. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui o G maiúsculo, eu vou lá para a última linha. E se eu utilizar o G minúsculo duas vezes, eu vou para a primeira linha. O J e o K também têm participações importantes, desde que eles estejam em maiúsculo. Então, por exemplo, o J ele me leva 12 linhas depois. Ele vai sempre me levando 10, 11 linhas depois. Então, você pode ver, 45, 56, 60. E aí, para voltar, o K vai voltando, 49, 38, 27, 16. É sempre 11 a menos, tá? Para ser um pouco mais específico. E o H e o L maiúsculos vão e voltam nos diretórios, como seria também no Vim, mas é claro, você pode utilizar setas também do teclado. Então, por exemplo, eu estou descendo aqui com a seta, eu vou aqui entrar em, vamos ver, tem aqui Desktop, Git, Hooks, por exemplo, e aí para voltar, se eu quiser, eu posso utilizar o H maiúsculo, ele vai voltando, e se eu quiser utilizar o L, eu vou indo novamente para frente, tá? É como se fosse as setas também, normalmente. Tá? E aqui a gente tem as opções também de escolher como a gente quer abrir tais arquivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu arquivo, vamos ver aqui um arquivo que eu quero abrir para mostrar para vocês. Aqui, o bashrc. Você pode ver que o bashrc ele já está com um preview do lado. Isso é muito comum aqui no Ranger, ele sempre te mostra o preview dos arquivos que você quer. Então, o bashrc, por exemplo, já está mostrando ali o preview dele para que você não precise abrir. A mesma coisa com o bash profile, bash logout e por aí vai. O que acontece é que eu posso escolher como abrir esse arquivo utilizando a tecla minúscula R. Ele vai perguntar ali como eu quero abrir. E aí eu posso botar aqui simplesmente Vim, tá? E aí você vai ver que ele vai abrir aqui com um Vim. Se eu sair, ele vai voltar para o Ranger normalmente. Mas isso, é claro, utilizando arquivos. Agora, se eu quiser abrir uma pasta, eu posso, por exemplo, vir aqui na pasta de música, que está vazia. Se eu quiser abrir essa pasta, eu venho aqui com R e boto aqui Nemo. E ele vai abrir o meu gerenciador de arquivos com interface GUI, que no caso seria o Nemo, que está vazio. Você pode ver que ele dá um erro aqui, então acaba que eu preciso fechar ele e reabrir novamente, mas isso aí é o menor dos problemas, né? E aí eu tenho a opção também de abrir, por exemplo, vídeos. Eu não tenho nenhum vídeo aqui para servir como exemplo, talvez esse vídeo que eu esteja fazendo agora possa servir como exemplo, que seria esse último aqui, mas para abrir o vídeo é a mesma coisa. Você vai clicar com R, vai perguntar como você quer abrir, e aí você bota SM Player ou VLC, como você quiser. Você pode ver que aqui na minha home já está mostrando os meus arquivos ocultos. Por padrão, o Ranger não vem assim. Então, essa parte eu vou deixar para o final para a gente ver o arquivo de configuração deles, tá bom? Mas continuando. Como faz para copiar e colar coisas aqui? Isso é fácil também. Por exemplo, eu tenho essa aqui, em Downloads eu tenho essa foto aqui. E essa foto aqui, eu quero simplesmente copiar ela
para pasta de imagens. Então, como é que eu faço? Eu utilizo o Y 2 vezes. Ele está copiado, e aí se eu voltar e ir aqui em imagens, eu posso entrar aqui em background e botar aqui P e o P 2 vezes. E ele vai ter colado para cá. Eu preciso lembrar qual é o nome do arquivo, né? Que eu fiz aqui, isso é HD Wallpaper Nord. Então, se eu vier aqui em imagens e procurar por aqui, ó, HD Wallpaper Nord, tá bom? Mas eu posso colar aqui também, não tem problema. Se eu quiser colar aqui, ó, você pode ver que ele já fica colado aqui. E aí, se eu quiser abrir, é só dar aquele Enter que vocês sabem. E pronto, ele abre aqui no meu caso com o Fé, mas ele pode abrir de outra forma. Lembrando também, claro, eu falei agora há pouco de como eu quero abrir os arquivos, mas, por exemplo, se está setado para mim para abrir com o Vim, isso aí você mexe nas configurações do seu sistema. Se eu clicar aqui no Mesh RC, ele vai abrir diretamente com o Vim, tá? Ali é só se você quiser escolher uma outra opção. Se eu quiser abrir com o LeafPad, por exemplo, eu venho aqui no R e escolho para abrir com o LeafPad, tá? Só para dar como exemplo. E continuando, eu tenho aqui a opção também de cortar coisas. Então, por exemplo, se eu entrar aqui, ó, Arch Linux GUI, eu posso dar aqui um DD aqui dele, ele simplesmente vai ser cortado e eu posso mandar aqui para imagens e botar aqui, ó, PP, e ele vai vir para cá tranquilamente. E aqui em Downloads você pode ver que ele já sumiu. Então, essa também é uma opção que você tem aqui no Ranger. Eu sei que em muitos casos acaba sendo um pouco mais complicado utilizar o Ranger do que numa interface GUI, é por isso que eu mantenho o Nemo. Às vezes eu quero selecionar diversos arquivos de uma vez, então é mais fácil eu simplesmente ir com o mouse e selecionar diversos arquivos, né? Mas, claro, eu tenho utilizado muito mais o Ranger pela facilidade e até porque eu já estou adaptado com as teclas de atalho. Continuando, a gente tem aqui a opção de deletar arquivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui imagens, justamente esse wallpaper que eu botei aqui. Mas eu venho aqui, ó, 2 pontos e boto aqui delete, tá bom? Você pode ver que ele já foi deletado. Eu posso continuar, eu posso vir aqui de novo, ó, delete e deletar mais um. Se eu quiser, eu posso ir deletando, mas eu também posso criar coisas. Eu posso criar pastas, eu posso criar arquivos. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e boto 2 pontos mkdir, tá? Então, se eu botar aqui mkdir e o nome da pasta como twm, você vai ver que ele vai criar, ó, twm. E aqui dentro, eu posso criar um arquivo com touch, né? 2 pontos touch, e aí eu boto aqui o nome que eu quiser. Vou botar aqui, por exemplo, Linux. Você vai ver que ele vai criar aqui um arquivo vazio e eu posso entrar depois para fazer a edição dele se eu quiser, tá bom? Além disso, eu também tenho a opção de fazer o seguinte. Eu posso simplesmente clicar aqui com o Insert no meu teclado e você vai ver que ele já vai aparecer aqui Touch para mim. Ou seja, eu já posso criar um outro arquivinho chamado twm. Você pode ver que ele já criou aqui 2 arquivos vazios. Depois eu faço a edição deles como eu quiser. Seria basicamente botar a mesma coisa que eu falei agora há pouco, né? Bota aqui o R para ver como é que eu vou abrir ele. Vou abrir ele com o Vim e ele vai me levar lá para o Vim, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona. Para apagar, mais uma vez, delete, e aí ele vai perguntar se eu quero apagar, porque é uma pasta, tem arquivos dentro, e eu vou dizer que sim, e pronto. Está apagado sem problema algum. Além disso, se eu quiser, eu posso voltar para o terminal e depois voltar para o Ranger. Então, como é que eu faço isso? S maiúsculo. Com S maiúsculo, eu vou sair aqui, ó, sair do terminal, e eu posso voltar aqui, ó, para o terminal, se eu quiser, digitando aqui exit. Então, saí aqui e voltei. Um detalhe interessante que se eu sair de novo, ó, você vai ver que ele vai sempre parar na pasta que eu estiver. Então, por exemplo, eu estou na pasta pessoal, ele vai mostrar aqui exit. Se eu estiver aqui na pasta imagens e botar aqui o S maiúsculo, ó, ele está aqui em imagens. Então ele funciona dessa forma. Bem legal, não é? Além disso, eu tenho aqui também outras formas de abrir arquivos, tá? Já para deixar isso bem explicado. Então, por exemplo, eu tenho o meu Bash RC, se eu quiser abrir ele diretamente com o Vim, eu venho aqui e clico em F4. É uma alternativa que você tenha um Enter, é só para informar mesmo, porque você não necessariamente precisa saber disso, tá? E é claro, se a gente tiver numa pasta com muitos arquivos, eu posso simplesmente procurar por esses arquivos aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho meu arquivo chamado UFET aqui na minha pasta pessoal, mas ele não está aparecendo na minha tela. Então, como eu faço? Boto aqui 2 pontos, e aí boto aqui Search, tá? E boto aqui UFET, e ele vai me levar diretamente para o UFET. Se eu quiser procurar aqui Search Bash, ele vai me levar aqui primeiro para o bash que eu tenho, mas depois eu posso ir vendo aqui os outros bashes que eu tiver. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, tem um F1 que vai perguntar se você quer ver o manual, se você quer ver as teclas de atalho, se você quer ver os comandos. E aí você pode simplesmente digitar a primeira letra ali que está entre os colchetes. Então, M seria de ver o manual, tá? E aí para sair,
basicamente você pode botar o 2 pontos Q ou simplesmente só o Q. Além disso, a gente tem a opção aqui de criar abas. Sim, o Ranger, assim como acontece no Nemo, no Nautilus e por aí vai, ele tem a opção de criar abas. E para criar essas abas, a gente tem duas opções de teclas de atalho. A primeira delas seria Ctrl N. Você pode ver que ele já abriu aqui uma segunda aba. E a mesma coisa vale se eu botar aqui um G minúsculo N. Ele vai abrir uma terceira, já abriu ali uma terceira, tá bom? Para ir apagando elas, basicamente seria o quê? Q fecha uma, Q fecha a segunda, tá bom? Ele vai sempre voltando. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Bash Profile. Se eu quiser abrir aqui uma outra, Ctrl N, e entrar aqui em Config, entrei aqui em Config, vou entrar aqui na minha pasta do Awesome, por exemplo, e aí eu vou abrir aqui uma terceira. Então, uma terceira, Ctrl N, você pode ver que ele vai começar aqui diretamente da onde está. Então, é basicamente assim que funciona. E para ficar alternando entre essas abas, você utiliza Ctrl Tab. Você pode ver que ele vai ficar ali, alternando entre as abas que a gente tem. Mais uma vez, para fechar, Q, e você vai fechando a partir daí, tá bom? Então, basicamente, isso aqui seria como é que eu vou dizer? Uma forma de mostrar um pouquinho do Ranger, se você quiser. Como eu disse, as teclas de atalho estão aqui, tá bom? Você pode vir aqui em K, ele vai te mostrar todas as teclas de atalho. Agora, voltando àquele que a gente tinha falado lá no começo, já está mostrando aqui os meus arquivos ocultos. Isso acontece porque eu tenho um arquivo de configuração do próprio Ranger, que está aqui, Se eu entrar aqui em .config, você vai ver que ele tem aqui a opção do Ranger, aqui a pasta chamada Ranger. E dentro dessa pasta ele tem um arquivo chamado rc.conf. Se você não tiver, eu vou deixar ele no meu GitHub e você pode dar uma olhadinha, tá bom? E aqui você pode ver que ele tem diversas opções para você e tem duas opções que eu gosto de deixar como true. Uma delas funciona perfeitamente para mim, que seria basicamente set show hidden. Então eu posso fazer aqui a busca, barra, set show hidden, tá? E aí você vai ver que ele tem aqui algumas opções, mas a opção que eu quero é essa que está escrito aqui. Show hidden files, que seria basicamente mostrar arquivos ocultos. E aí você modifica isso aqui para true, fecha o Ranger e abre novamente. E aí ele já vai estar funcionando perfeitamente. E aqui eu deixo set use preview script true, tá? Também serve caso você queira. E aqui, set preview imagens igual a true. Então ele vai sempre te mostrar um preview da imagem. E aí você deixa como você quiser, tá bom? E aí, como eu falei, fecha o Ranger, abre ele novamente e ele já vai estar mostrando os arquivos ocultos. Além disso, se você estiver nessa tela e não estiver mostrando os arquivos ocultos porque você não mexeu no arquivo de configuração, a tecla de atalho seria ZN, tá? E aí ele vai mostrar todos os arquivos ocultos. E é basicamente assim que funciona o Ranger, pessoal. Um excelente gerenciador de arquivos, bem levezinho e que vale muito a pena ser utilizado. E é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, faz o seu comentário aí também, se você tiver alguma dúvida, e até a próxima.